Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Que é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós estaremos falando sobre o Oracle Transportable Tablespace. Beleza? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Isso ajuda aí a fortalecer o conteúdo e fazer com que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a colaboração de vocês. Então a gente vai estar falando aí sobre o Oracle Transportable Tablespace. É um recurso aí que permite a gente fazer a movimentação de tablespaces entre bancos de dados. Tá? Bem interessante, né? Você poder fazer essa movimentação, seja para cópia, teste, migrações, tá? Vou estar demonstrando esse recurso para vocês aí, onde o ambiente, os SGBDs estão instalados em sistemas operacionais iguais, tá? Isso tem algumas implicações, vou estar entrando nos detalhes aí para vocês e mostrando o passo a passo de como fazer, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá? Tenho aqui a sequência de passos que eu criei, que a gente vai estar utilizando aí para a demonstração, beleza? Vai estar disponível para vocês no link da descrição do vídeo, tá? Vocês poderiam acessar e fazer junto também, tudo mais, tá? E aqui eu tenho as máquinas virtuais que eu vou utilizar, beleza? Então, vamos contextualizar, certo? Então, a gente vai estar falando aqui do Oracle Transportable Tablespace, certo? Recurso que eu falei para vocês aí que é interessante a gente utilizar para movimentar tablespace. E aí, a gente vai estar falando aí dessa movimentação, né? Same plataforma, ou seja, na mesma plataforma, ou seja, sistemas operacionais iguais. Os dois SGBDs, eles estão instalados em sistemas operacionais iguais, tá bom? Eu vou estar entrando em um pouco de detalhes em relação a isso, tá? É importante observar esses detalhes, até porque em breve eu vou estar lançando outro vídeo aí que a gente vai fazer isso, só que entre plataformas diferentes, né? Que a gente chama de cross-plataformas. Mas beleza, não vou entrar no mérito agora, atende-se apenas que estamos fazendo essa movimentação e os SGBDs estão instalados no mesmo sistema operacional, tá? E qual que é o ambiente? Um Oracle Linux, ambas as máquinas, tá? Origem e destino. Esse é o Oracle Linux 8. SGBD 19C, tá bom? Mesma versão. E é Enterprise, tá? A minha instalação é Enterprise, mas isso aqui se aplica também a Standard, tá? Não é obrigatório estar em Enterprise, é só a título de informação, tá? O meu ambiente ele está instalado como single instance com multitenant, tá? Meu banco de dados, CDB, PDB, tá? Mas isso também se aplica a ambientes que não são CDB, tá? A diferença é que você, ao invés de estar executando dentro do PDB, você vai estar executando a sua instância normalmente aí, tá? Eu aqui vou estar executando dentro do PDB. Então, se o seu ambiente for PDB, você vai fazer da mesma forma que eu. Se o seu ambiente não for PDB, né? Se você não for CDB, PDB, você vai estar executando dentro da instância normal, sem problema nenhum. Beleza? Então, e para quais versões se aplica, né? Se aplica a 11G ou superior, tá? Eu coloquei 11G, pessoal, mas o recurso surgiu lá no 10, se eu não me engano, tá? Mas se você ainda está no 10G, pessoal, tem uma coisa muito errada aí, tá? Sai desse 10G logo, já vai para o 19, tá? Se conseguir, no mínimo para o 12, mas se for possível, vai para o 19, né? Tem que validar a aplicação e tudo mais. Então, por isso que eu coloquei 11G ou superior, tá? 10G e basicamente não tem mais no mercado, basicamente, tá? Beleza, pessoal. O que é o recurso, né? Vamos falar um pouquinho dele aqui, né? O que é o Transportable Tablespace? Coloquei aqui, né, uma descrição, breve descrição. É um recurso que permite você mover um conjunto de tablespace de um banco de dados para outro. Simples assim, tá? Você, ao invés de talvez fazer uma movimentação do banco de dados inteiro, você consegue mover só uma tablespace, tá? Uma observação que eu faço aqui, pessoal, eu até vou contar mais à frente também, é que isso vai valer assim se você tiver uma organização muito boa das tablespaces, tá? Por exemplo, se você tem 3 aplicações no seu mesmo banco de dados, cada aplicação tem o seu tablespace, os objetos são criados realmente com aquele usuário tem cota só naquelas tablespaces do sistema e tudo mais, é tudo separadinho certinho, tá? A gente vai ver que uma das partes ali é validar se existem dependências, tá? Se, digamos assim, é uma bagunça os objetos da aplicação, ou seja, tem uma quantidade em uma tablespace, quantidade em outra, outra quantidade em outra,
Isso pode ser problemático, tá? Eu vou entrar em mais detalhes ali para frente. Mas qual é o objetivo? Mover um conjunto de table space de um banco de dados para outro. Esse é o objetivo do Transport Table Space, tá? Mover table space entre bancos de dados. Bom, dito isso, existem algumas limitações, tá, pessoal? Aí eu pontuei algumas delas aqui. Vamos lá. A table space system sysalux não pode ser transportado sobre o transportable, tá? Isso é motivos óbvios, né, pessoal? System sysalux são table spaces do sistema, né, digamos assim, do Oracle, do próprio Oracle. Então, você não vai poder movimentar elas. O char set tem que ser o mesmo entre origem e destino. Essa é uma das coisas que a gente vai validar, tá? Precisa ser igual, tá? Senão você pode ter problemas, né, de caracteres estranhos. Se eu não me engano, acho que nem vai deixar. No meu caso aqui não é, mas acho que ele nem deixa. Tá? Objetos que estão em outras table spaces não são levados, né, se não houver dependências. É aquela história que eu falei, né? Se for uma bagunça aí, onde estão armazenados os objetos da sua aplicação, né? Tem 3 table spaces para a minha aplicação. Tem 4 table spaces, 5 table spaces. Isso pode ser problemático, tá? Eu vou entrar em mais detalhes ali mais para frente, tá? O destino não pode ter uma table space com o mesmo nome, tá? E aí você tem que observar se, né, se o seu ambiente é não CDB ou CDB. No meu caso aqui ele é CDB, mas o que é isso do mesmo nome, né? Por exemplo, imagine que você é um ambiente que não é CDB. E aí a table space que você está querendo levar para o destino, já existe uma table space lá com o mesmo nome. Ele não vai deixar de fazer isso, porque já tem uma table space lá com o mesmo nome, tá? Você pode fazer um remap ou renomear a table space que já existe lá. Tá? Então, tem que se atentar a isso. No caso do CDB, se você estiver levando para o mesmo PDB, pode ser que tenha conflito. Se você estiver levando para um PDB diferente, aí não. Tá? PDBs diferentes, você pode ter uma mesma table space com o mesmo nome. Beleza? Então, só observar esses detalhes. Tem mais algumas outras referências, pessoal, mais alguns outros detalhes, desculpa, em relação à limitação. Eu deixei uma referência aqui da DOC, da própria Oracle, tá? E tem mais algumas outras limitações lá. Eu não coloquei todas, porque essas foram as que eu considerei mais relevantes, tá? Mas observem o link aqui e se atentem a todas que tem lá. Beleza? Bom, pessoal, dito isso, né? Ambientalizei vocês. Falei do que é e das limitações da referência. A próxima parte aqui é de fato fazer o processo, né? Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui o ambiente, tá? Como eu falei, eu estou com 2 máquinas virtuais aqui, né? Afinal, eu preciso de uma origem e de um destino, tá? São 2 máquinas que eu criei aqui. Tem 2 máquinas com 2 SGBDs que eu criei aqui para poder fazer essa demonstração, tá bom? Então, eu estou conectadas aqui em ambas, tá? A minha origem é essa chamada primary aqui, tá? Não se apeguem aos nomes, tá, pessoal? Essa foi só uma coincidência aqui, tá bom? Essa primary é a minha origem e essa auxiliary é o destino, tá? É para onde eu vou trazer as minhas table spaces, beleza? Aqui eu tenho o meu CDB, chama-se CDB01, e aqui eu tenho um PDB chamado PDB01, né? E o PDB City, que é o padrão, tá? A minha tabela, minhas table spaces estão nesse PDB aqui, que é a que eu vou utilizar, tá? E aqui eu tenho o meu destino, que é um CDB chamado CDB02, certo? E aqui também eu tenho um PDB chamado PDB01, que vai ser o meu destino, tá? Que é para onde a gente vai trazer. Beleza? E percebam aqui, ó, já detalhe, né? A versão aqui 19, 19.6 é a mesma em ambas as instalações, tá? Ambas as instalações têm a mesma versão do SGBD. Beleza? E aí, como eu falei, né? O sistema operacional é o mesmo nas duas, mas a gente vai estar validando isso de qualquer forma. Beleza? Então tá. Vamos lá, pessoal. Eu dividi aqui essa sequência em 2 partes, tá? A parte 1, que é a parte de checagem, que é tudo que a gente vai fazer para poder validar se pode ser feito o transporte table space ou não, tá bom? E a segunda parte aqui, parte 2, que é de fato a execução depois de que tudo estiver validado, tá? Que aí de fato a gente vai fazer o transporte table space, beleza? Então vamos para a parte 1. Parte 1, checagem, certo? E aí, a primeira etapa da checagem, checar a plataforma, origem e destino, que é o que? O sistema operacional, que eu tinha comentado com vocês, tá? Então, vamos lá. Essa consulta aqui ele vai mostrar para mim qual é a minha plataforma, qual é o sistema operacional. CDB aqui, Linux x8664, 64 bits. Aqui o ID é 13. Aqui no meu destino, não colei. Aqui no destino, a mesma coisa, CDB02, plataforma 13 e
Linux x86 64 64 bits, tá? Então, ambos estão na mesma plataforma, tá, pessoal? O nosso vídeo usando o Transportable Tablespace, né, entre plataformas iguais, então, né, a gente está fazendo aqui. Tá? Se está na mesma plataforma, pessoal, não vai ter muito o que transformar, tá? Em um outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês quando as plataformas são diferentes, a gente tem que fazer algumas outras validações e até uma transformação, tá? Mas não se atentem, não se preocupem com isso. No próximo vídeo eu mostro para vocês, tá? E só para ilustrar, pessoal, ó, aqui a plataforma eu estou validando na VDollar Database, tá? Essa view aqui do próprio banco. E aqui tem essa VDollar Transportable Platform. Vamos executar aqui. Ele vai listar, pessoal, todas as plataformas suportadas dessa versão, tá? Vou executar aqui nos dois, ó. Percebeu que ainda não estou nada no PDB, tá? Só estou validando, ó. Então aqui ele mostra todas as plataformas suportadas e o engine, tá? Big Engine e Little Engine. Então aqui ele mostra todas as plataformas que são suportadas aqui, né? Se fosse haver algum tipo de conversão por conta da diferenciação de plataforma, você estaria validando por aqui, tá? O que basicamente você tem que observar, caso seja a plataforma diferente, é o engine, tá? Mas isso eu vou falar em um outro vídeo, tá? Como a plataforma é a mesma, aqui não faz diferença para a gente neste momento. Beleza? Então tá. Próxima etapa, já checamos a plataforma, vimos que é igual, tá tudo certo. Vamos vida que segue. Checar a tablespace da origem, tá? Checar a tablespace que eu vou transportar, tá, pessoal? Eu criei uma tablespace aqui. Eu vou entrar no PDB, tá? Só para vocês verem aqui. Eu estou no CDB, né? Não tô conectado em nenhum PDB, vou mudar para o PDB lá. Show. Com name. Beleza, estou no PDB 01, tá? Porque é nele que a gente vai fazer toda a execução. Eu criei aqui duas tablespaces, pessoal. Select tablespace name from DBA tablespaces. As duas tablespaces que a gente vai trabalhar são essas duas aqui, tá? Eu criei para essa demonstração, tá? Vocês vão fazer em cima da tablespace de vocês aí, beleza? Então são essas duas tablespaces e a gente vai fazer a checagem delas, tá? O que é a checagem? Na verdade, é só ver onde que elas estão. Na verdade, aqui a gente está fazendo uma checagem dos data files, tá? Aonde que estão os data files? Tá? No meu caso aqui, os data files dessas duas tablespaces estão nesses diretórios aqui, tá? Pode ser que no seu caso esteja em outro lugar, pode ser que seja SM. É só para a gente observar, porque essa informação vai ser relevante lá na frente, tá, pessoal? Outra checagem que a gente vai fazer aqui, ó, checar usuários na tablespace, tá? Vou executar aqui. Já estou no PDB, né? Vou executar aqui de novo só para seguir certinho a sequência, tá bom? E aí a gente vai estar validando, ó, DBA segments. Quais usuários existem nessas tablespaces? Ó, percebam. Quais usuários, objetos, né? Segmentos, objetos, tudo mais, basicamente, tá? Então aqui, ó. Eu tenho um índice na tablespace IDX, tenho uma tabela chamada empregados que pertence ao usuário DBA cara de nada, e tem um outro índice aqui, ó, no usuário DBA cara de nada, na tabela, na tablespace TBS data. Por que é relevante observar isso aqui, pessoal? Na hora que a gente fizer o Transportable Tablespace, por isso que eu falei da organização, tá? Que é importantíssimo você ter o seu banco bem organizado e separado tudo certinho as aplicações em tablespaces específicos. Porque é o seguinte, os usuários que existem nas duas tablespaces, a gente vai precisar criar eles lá no destino, tá, pessoal? Então essa é uma das coisas que a gente vai fazer quando a gente estiver executando. Então se você tiver muitos usuários aqui, pode ser que seja problema. Tá? Eu quero levar só um. Isso pode ser problemático lá para você depois, tá? Porque pode gerar muita dependência, você não quer levar todos, então por isso que é importante a organização. Todos os usuários que existem aqui, a gente precisa criar eles no destino. A gente vai ver isso, tá? Então a organização aqui é crucial e importante, tá?
E aí, dentro dessa perspectiva aqui, pessoal, eu tenho duas tabelas. Ó. Eu criei duas tabelas dentro do usuário do DBA Cardinada, que são dois objetos, né? E aí, são dois objetos que estão lá dentro. Ó. Um chamado empregados, o outro chamado endereços. Tá só para vocês verem, né, que nesse caso aqui não tem nenhum objeto, nenhum registro, né? Só para vocês verem que depois que a gente fizer o transport table do outro lado, esses objetos vão estar lá, tá? Vou mostrar para vocês o que tem aqui, para depois que a gente fazer, mostrar que está lá. Beleza? Próximo passo aqui, pessoal, é validar o char7, certo? Como eu mencionei lá na limitação, precisa ser igual, tá, pessoal? O char7 eu posso executar tanto no PDB quanto fora, né? Então eu vou executar aqui. Perceba, meu char7 aqui, ó, ainda é char7, é o ALF32 do TF8. E no destino, qual é? Vamos ver? Percebam, aqui eu coloco sempre, ó, pessoal. Onde que eu tenho que fazer isso? No origem e no destino. Aqui em cima, onde que eu tenho que fazer? Na origem. O outro aqui, onde que eu tenho que fazer? Na origem. Tá, então tá pontuado aí para vocês. O char7 é importante, tem que ser o mesmo, tá? Então olha só, ALF32 do TF8, ALF32 do TF8. Então o char7 aqui, tanto no meu origem quanto no meu destino, é o mesmo, tá? Então isso não vai ser problemático, tá, pessoal? E se o char7 for diferente, pessoal? Então, pode ser problemático no sentido de, se o seu char7 do destino for um char7 inferior ao char7 do origem, pode ser que você tenha problemas, tá? Sempre tem que ser um char7 do destino que englobe o char7 do origem, tá? Mas para funcionar sempre, com 100% de certeza, pessoal, tem que ser o mesmo char7, tá? Então se atentem a esse detalhe para vocês não terem problemas aí com char7, beleza? Bom, o próximo passo aqui é validar se é possível fazer o transportable table space. O que é esse validar se é possível, tá, pessoal? É basicamente validar se existem dependências, tá? Lembra daquela história que eu falei? Se tiver uma bagunça pode ser problemático, pessoal? É isso. Se você tiver objetos espalhados por várias table spaces, pode ser que você tenha que levar várias table spaces, tá? E pode ser um problema maior ainda. Imagine que você tem um objeto no mesmo esquema, em uma table space diferente, mas não existe dependência entre elas. Isso aqui não vai pegar, tá? Isso que a gente vai fazer não vai pegar. Por quê? Porque não existe uma PK, uma FK, não existe um índice dependente, tá? Imagine que foi uma tabela criada aleatória, mas que é muito utilizada em uma outra table space e ela é isolada. Então, pessoal, atentem a isso. Isso aqui não vai validar isso. Se ela não tiver nenhuma dependência, imagine que é uma table space específica para aquela tabela e ela não tem dependência nenhuma com outras table space. Vai passar, vai faltar. Tá? Então, é muito importante observar essa questão da organização que eu mencionei para vocês. Tá? Então, vamos validar se é possível aqui na origem. Tá? Vou entrar no PDB, né, só para confirmar ali, beleza. E aí eu vou fazer de três maneiras aqui, pessoal, para vocês entenderem essas dependências. Tá? Aquele esquema DBA Cardinada que eu criei, aquelas tabelas, eu criei, né, com uma certa dependência entre as table spaces só de propósito para mostrar para vocês aqui. Tá? Mas isso aqui vai validar as table spaces que você quer levar de qualquer forma. Eu simulei um cenário aqui, basicamente, para vocês entenderem por que essas dependências são relevantes. Tá? Então tá, como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente chama essa package aqui, ó, dbms tts, através dessa package aqui, ó, transported set check. Tá? Quais são os parâmetros? A gente vai listar a table space e include constraints true. Tá? Ou seja, vai validar dependências entre esses caras. Tá? Então, eu vou validar primeiro a TBS data. Vamos aqui nela primeiro, essa primeira linha. Ele vai executar ali. Tá? Vai falar que executou com sucesso. Enquanto ele executa ali, depois para você ver o resultado, você vai executar, você vai visualizar o que ele detectou aqui em Transport Set Violations. Tá? Se houver alguma violação dessa checagem aqui, ele vai estar listado aqui. Então, vamos lá ver? Olha, perceba. Tem violação, certo? Tem uma dependência aqui, ó. Essa FK entre a tabela endereços e a tabela
empregados, tá? Ou seja, tem uma dependência aqui da TBS Data e a TBS IDX, beleza? Existe uma FK entre as duas, tá? Endereços está na IDX, eu coloquei na IDX de propósito, tá, pessoal? E a empregados está na data. Por que eu coloquei de propósito? Para mostrar para vocês que, né, se eu tiver uma FK que aponta para um objeto que está numa TBSpace diferente, ele vai apontar aqui, tá? E aqui também tem um índice, né? Um índice que está na IDX. Perceba que isso é a dependência, né? Então, eu validei aqui a TBS Data, vou validar a TBS Index. Vamos fazer nela também, vamos ver? Perceba que eu estou fazendo elas isoladas, tá? E aqui o terceiro comando a gente vai fazer elas juntos. Eu quero que vocês observem o comportamento. Beleza, executou ali, certo? Vou executar a consulta na Transport Set Violation novamente. Perceba que ele adicionou mais uma linha aqui, ó. Tem um índice, né? Na TBSpace Data, primeiro apontando para IDX. Beleza? Na verdade é essa de cima aqui, ó. Desculpa, essa de cima aqui, ó. Essa primeira linha. Mas é um índice também da tabela DBA empregados, certo? Que está apontando para TBS Data. Tá? Eu fiz ali, né, uma jogadinha invertida só para vocês verem, tá, pessoal? Mas pode ser que aconteça no seu sistema também, tá? Como eu falei, se não tiver uma certa organização, vai acontecer. E aí, pessoal, uma outra coisa que eu vou fazer aqui é validar as duas TBSpaces juntas, porque eu quero que vocês vejam, tá? Eu coloquei aqui, ó, coloquei que não, né? Um dos parâmetros é o TS lists, mas não necessariamente você pode passar só um, você pode passar uma lista, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou copiar aqui para vocês verem. Percebam, a TS list, eu listei todas as TBSpaces que eu quero. Tá? Então, vou executar. Lembro que aqui existe independência entre elas, né? E se eu executar as duas juntos? Vai ter algum problema? Vai ter alguma violação? Vamos descobrir agora. Ó. Ele vai finalizar ali. Ó, finalizou. Eu vou executar. Olha só, perceba que quando eu executo as duas juntas, não tem nenhuma violação. Por quê? Porque como elas possuem dependências entre elas e não com outras, né? Por exemplo, teve Space User. Se houvesse, talvez tivesse algum problema aqui. Tá? Mas como não tem, as dependências só entre as duas, está tudo certo. Você pode levar as duas e você não vai ter problema nenhum em relação à dependência. Tá? Então, observe muito bem essa parte, tá, pessoal? Essas violações aqui é muito importante no sentido de, se tiver algum problema, alguma violação e você não resolver, vai faltar objeto, tá bom? E se eu não me engano ele nem deixa levar, tá? Eu não fiz um cenário ao qual eu tentei levar uma sem a outra, mas eu imagino que ele nem deixa levar, tá? Por isso que a gente faz a checagem antes, para evitar esse tipo de problema, tá? Eu deixei aqui, pessoal, uma consulta justamente por conta daquele cenário que eu mostrei para vocês, ó. Deixa eu executar ele aqui. Qual é o cenário? Aqui eu estou fazendo uma consulta no DBA Segments para visualizar o que, pessoal? Se tem algum segmento, né? Algum objeto, e aí eu coloquei uma lista aqui específica de tabela de view de índice em alguma TBSpace que não seja a TBS Data e a TBS Index. Tá? Então, e do owner, né? Do owner DBA cardinado, do meu owner DBA cardinado. E aí, aqui no caso, eu colocaria o owner do seu sistema aí, né? Da sua aplicação, só para validar, tá? Então, ele listaria aqui onde tem objetos desse usuário e em quais TBSpaces eles estão. É justamente para a gente evitar aquele caso dos objetos perdidos, né? Aleatórios aí em outros lugares. Justamente para você ver todas as dependências que existem e avaliar, né, se compensa usar esse método, se vai levar o objeto, se vai movimentar ele de TBSpace, se vai levar a TBSpace junto, seja qual for a decisão que você tomar aí, tá? Então isso aqui é para apoiar vocês. Beleza, pessoal, essa parte 1 é a parte de checagem, tá? Perceba que no meu caso aqui está tudo certinho, né? Se houver violações no caso de vocês aí, ajustem antes de fazer. E agora a gente vai para a parte de execução de fato, tá? Que é o que? Todo o processo para poder fazer o Transportable TBSpace, tá bom? Então vamos lá. Toda a checagem feita, tá tudo certo, vamos executar,
tá? E aí a gente vai levar as duas, tá, pessoal? TBS Data e TBS Index. Por quê? Porque existem dependências, tá? Eu não vou levar elas separadas, vou levar as duas juntas, tá? Então tá. Primeira coisa, aqui na origem, colocar a TB Space Read Only. Tá, pessoal? Por que Read Only? Para você pegar ela consistente, tá? Você read write, se eu não me engano, acho que nem vai deixar você executar, tá? Então, coloquem ela as TB Spaces Read Only. E isso aqui, pessoal, vamos por partes, tá? E aí eu já explico o que eu estou querendo mencionar, beleza? Entrei no PDB de novo, né? Só para confirmar. Aqui, só para validar o status da TB Space, perceba, estão online, né? As duas aqui. E aí a gente vai colocar elas read only. Por que tem que colocar read only? Como eu falei, tem que ter um momento consistente, tá? E aí perceba, pessoal, isso aqui você vai fazer. Tá vendo que eu vou colocar read only? Ou seja, a partir desse momento as TB Spaces não sofrem search, delete e update. Então, read only. Então, pessoal, organizem um momento para você poder fazer isso. Tá? Porque desse jeito aqui, a TB Space vai estar disponível somente para leitura. Tá? Então, você tem que organizar um melhor momento para poder fazer isso aqui. Tá? Então, não é qualquer hora. Depende, né? A não ser que você possa colocar aí a TB Space na sua aplicação, o read only a qualquer momento do dia. Aí tudo bem. Se não puder, agenda o melhor momento, executa e tudo certo. Beleza? Então tá. Colocou read only, tá? Por quê? Para ter uma leitura consistente dos arquivos de dados, tá? E aí depois de fazer isso, pessoal, é fazer o export dos metadados, tá? Que é literalmente fazer o export, tá bom? Eu vou criar um diretório aqui, tá? Vamos aqui por parte. Já estou conectado ao PDB, mas eu vou executar de novo, pessoal, só para respeitar a sequência aqui, tá bom? Eu vou criar um diretório, vou colocar deixa eu ajustar aqui, create or replace. Se existir, ele substitui. Eu criei aqui um diretório chamado dumpt.tt. Vou colocar aqui no meu /oracle, tá? E aí eu vou dar grant de read write para esse diretório para público, tá? Só o diretório para você armazenar o export, tá? Dos metadados. Executei dentro do PDB, tá, pessoal? Porque as minhas TB Spaces estão no PDB, tá? Vou dar o grant de read write no diretório para público, ou seja, para qualquer um acessar. Se você quiser dar só para um usuário específico, não tem problema, tá? Isso aqui só para a gente evoluir na demonstração, tá bom? E aí depois o export, é literalmente um export, tá, pessoal? Um XBDP, tá? Eu vou fazer um export, eu estou usando aqui o usuário system e a senha Oracle, apontando para o meu PDB, tá? Eu tenho um TNS aqui para o meu PDB, tá? Se você não for PDB, pessoal, é só fazer um export normal aí mesmo, sem PDB, tá? Dump file, eu vou dar um nome para ele aqui, esse foi o nome que eu dei, tá? O nome vocês podem colocar o que vocês quiserem. Log file também, o log que vocês quiserem, o diretório dumpt.tt, e aí o detalhe aqui é, ó, transport table space, tá? Você está indicando para o XBDP que você está fazendo um export de um transport table space. E aqui nesse caso ele vai fazer isso, ele vai extrair, né, exportar só os metadados das table spaces que você listar aqui, tá? Quais no meu caso, TBS Data, TBS Index. Por que ele vai extrair só os metadados, pessoal? Porque a gente vai copiar os arquivos literalmente lá para o destino, tá? E aí lá no destino é só importar os metadados de novo, para aquele destino reconhecer aquelas table spaces, tá bom? Então por isso que a gente faz dessa forma, tá? Então vamos fazer? Já criei o diretório, vou sair aqui, ó, certo? Isso que eu vou estar executando, não vou estar executando no banco, né? O XBDP é utilitário. Então vou executar. Bom, se tudo estiver certo, aqui na minha configuração, ele vai fazer o export transportable desses caras, tá? Então vamos deixar ele executar aí, finalizar a gente continua. Bom, pessoal, ele finalizou, certo? Perceba aqui que ele faz uma série de coisas, né? Basicamente é metadados, olha só. Table, index, constraints, as referências, constraints e tudo mais. Tá? E no final ele dá até uma informação interessante. Ele fala aqui onde é que o dump foi gerado. E aí ele fala aqui, ó, data files required for transportable table space e tal, e para data e para index. Ou seja, ele fala para você, ó, se você finalizar o processo aí, cara, você tem que levar esses caras aqui, ó, lá para o seu destino. Aí ele fala onde está o data file dele e o data file dessa index. Tá? Por fim, a gente nem precisaria lá daquela parte da checagem, né? Onde eu mostro os data files, tá?
Mas enfim, né, tá aí, é bom, né, quanto mais melhor, né? Então, feito isso, pessoal, qual que é a próxima parte? Copiar o dump e o data file do origem para o destino, tá? E aí é copiar mesmo, pessoal, CP, um ISCP, a forma que você achar melhor aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, tá? Esses dois caras aqui para o meu destino, tá bom? E para onde que eu vou copiar, pessoal? Eu vou copiar aqui já direto no meu PDB01, tá? Aqui do meu destino. Percebam, eu tô aqui, é outra instância, ó, novamente, né? Eu já mostrei aqui para vocês, né? Mas não custa nada reforçar, né? Essa aqui é outra instância em outra máquina. Instância CDB02, aqui é a auxiliary, aqui é a primary, ó. Então eu vou estar copiando esses caras aqui para o destino, tá? Aí para onde que eu vou copiar? Tá? Vamos ver aqui onde é que estão localizados os meus arquivos do PDB. Aqui no caso do PDB, tá, pessoal? Se o seu não for PDB, né? Se você não tiver, bom, eu vou copiar aqui para o mesmo lugar onde estão os datafiles do meu PDB. Copia aí para o mesmo lugar onde estão os datafiles do seu banco sem ser o CDB, tá? Ou então se você está especificando um disco aí só para esse DBSpace, sei lá, onde você acha melhor você copia, tá? Então eu vou alternar aqui, ó, alter session set container igual a pdb01, certo? Percebam aqui, ó, select table space name from dba spaces. Eu não tenho aquelas table spaces aqui, tá? E é justamente isso que eu quero, eu vou trazer elas para cá, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vou dar um desk dba data files. Vou fazer um file name, ó. Só para mim saber onde é que estão os meus data files, tá, pessoal? Select file name from dba data files. Ó, onde é que estão os meus arquivos aqui desse PDB? Tá nesse caminho aqui, ó. Tarará, hora data, CDB02, PDB01. Então eu vou copiar para cá, tá? Então eu vou aqui, ó, CD, neste diretório. Vou limpar a tela aqui, tá? Na verdade não, deixei, né? Ó, percebam. Aqui os meus arquivos, ó. Eles não estão aqui antes. Os arquivos da TabSpace, tá? Estou naquele caminho lá. Então eu vou copiar esses arquivos aqui, tá? Eu vou copiar a minha TabSpace nesse read only, né? E eu vou copiar eles para cá. Tá, pessoal? Eu vou fazer um corte no vídeo aí, pessoal, só para acelerar aí para vocês, tá? Eu vou fazer a cópia aqui. Quando eu finalizar a cópia, a gente continua. Bom, pessoal, eu copiei aqui, ó. Já fiz a cópia, né? Eu usei aqui o SCP, né? Porque são duas máquinas Linux. Então eu consigo fazer a cópia dessa forma aqui. Então, SCP, eu naveguei até a pasta, né? E fiz um SCP só dos dois arquivos, né? Dos 4 data files, desculpa. TBS data, TBS index, aqui o IP, o caminho e tudo mais. Copiou. Tá? E aqui no destino, ó, tá aqui, ó, as minhas TabSpaces. Certo? Ah, e um detalhe, esqueci aqui, hein? Quase esquecendo, na verdade, certo? Copiei os datafiles, mas não copiei quem? O dump. Olha o dump aqui, ó. O dump é importante, tá, gente? Você precisa levar o dump também. Eu até coloquei aqui, né? Copiar dump e datafile para o destino. Tá bom? Ele é pequenininho. Eu vou usar aqui. Acho que a gente consegue fazer isso rapidamente, né? Ó, vou usar o mesmo comando que eu usei ali anteriormente para copiar. /oracle. E aí eu vou estar fazendo bd dmp. Então, eu estou copiando um arquivo lá para o meu home Oracle daquele origem. Desculpa, daquele destino. Vou botar a senha aqui do Oracle. Foi rapidinho, copiou. Então, tem os datafiles, certo? Tá ali. Tem aqui no origem, o dump. Então, já tenho todos os insumos necessários para poder trazer esse cara para cá, tá? Então, aqui, basicamente, a gente não vai mexer mais na origem, vamos mexer agora só no destino, tá? Feito isso, né, copiamos, certo? E aí um detalhe, na verdade, não, no origem, calma aí, né? Após copiar, né, voltar a TabSpace para read write no origem, tá? Aí aqui eu coloquei uma observação, tá? Opcional, né? Pois depende do objetivo de estar levando a TabSpace para outro banco de dados, tá? Se você está só, sei lá, atualizando o teste, tudo bem. Aí você tem que fazer isso aqui. Ah, não, estou de fato levando e não vou usar mais a TabSpace lá no destino.
Beleza? Deixa ela read only ou, sei lá, coloca ela offline, tá? E aí deixa usando só lá de onde você copiou, tá? É só para evitar problemas. É o dropa, não sei, né? Não sei se você vai utilizar mais ainda, faz um backup dropa, só para você ter ela só em um lugar, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer, tá? No meu caso, como eu só estou demonstrando para vocês, eu vou entrar aqui. Ou então o cenário que você quer é o que eu estou simulando aqui, né? Você quer ter ela nos dois lugares. Sei lá, né? Vai que você precisa dela nos dois lugares. Então, faz a cópia, né? E aí você vai ter as duas no mesmo estado lá nos dois lados, tá? Então, ó, read write. Alterou ali. A index read write. Vamos confirmar. Beleza, online operacional. Tá? Então, só caso você precise, vou até dar o exit aqui. Você precisa dela nos dois lugares. Tá? Se você não precisar, dropa, põe offline. Se for querer só consulta, tá? Deixa ela read only mesmo e tá tudo certo. Beleza? Então fez a cópia, voltamos aqui para read write, no meu caso, e aí agora sim vamos fazer os próximos passos, tá? Qual que é os próximos passos? Criar os usuários. Lembra que lá no início eu falei para vocês que uma das coisas que a gente valida aqui, ó, é o usuário, checar o usuário, certo? E aí qual usuário que a gente tinha aqui lá naquele momento? Esse aqui, ó, usuário DBA cara de nada, tá? O usuário que eu criei aqui, aqueles objetos, tá? Então o que a gente tem que fazer? Precisa criar eles aqui no destino, tá, pessoal? Por quê? Porque os objetos da TabSpace pertencem a alguém, né? E esse usuário ele não existe aqui. Quando você importa o metadado, ele não traz o usuário, tá, pessoal? Então, por isso que a gente precisa criar. Então, eu vou conectar aqui no PDB, ó, show PDB, PDBs. Vou copiar ele aqui. Desculpa, vou conectar. Lá. E aí, vou criar o usuário, tá, pessoal? E aí, se você tiver mais de um, tem que criar todos, tá? Aí, novamente, eu bato na tecla, pessoal. A organização que tem aí no seu banco de dados, tá? Separar a TabSpace tudo certinho. Os usuários das aplicações, eles estarem só em uma TabSpace, né? Terem só uma TabSpace, a TabSpace respectiva. E tudo separadinho, organizadinho, tá? Vou criar ele aqui, ó. Create user DBA cara de nada. Vou dar grant de connect resource para ele, tá? Apenas. Certo? Se você já quiser criar ele no jeito, com as mesmas permissões do banco de origem, tá? Sem problema, tá, pessoal? E aí, agora sim, tá? Criamos os usuários, ou os usuários, aí depois, de fato, agora é o quê? Importar os metadados, tá, pessoal? Que é fazer esse banco aqui reconhecer essa TabSpace. Beleza? Então, novamente, a gente vai criar um diretório, tá? Create, eu vou colocar o war replace, só para caso exista, né? Dump tt novamente. Ó, estou executando o destino, tá, pessoal? As home Oracle, que é para onde eu copiei, tá? Então, só para a gente seguir a sequência, eu vou entrar ali no PDB, vou executar de novo o comando para entrar. Se você já estiver, não precisa. Vou criar o diretório, apontando para onde está o meu dump, na branch de read write. Beleza, e aí, agora é importar. Tá, pessoal, o comando é basicamente muito parecido com o de export, tá? Só que agora eu vou estar usando o imp, usando o usuário sys e Oracle aqui para o PDB, tá? Eu tenho um TNS aqui, tá, pessoal, apontando para o PDB. Se não for PDB, você vai estar executando diretamente na instância aí, pessoal, tá? Não tem problema nenhum. O dump file é aquele que a gente copiou, tá bom? Vamos só confirmar o nome. Limpar a tela aqui. BD01 transport tabspace.mp. Beleza. Log file do imp, diretório dump tt, tá? E aí a gente fala, ó, aqui lá, diferentemente do export, aqui a gente vai ser um transporte de data files. A gente vai estar informando aonde estão os data files. Todos os data files que você trouxe, tá? Aqui no meu caso, pessoal, eu já coloquei o comando, né, porque eu já fiz a sequência toda no jeito. E aí vai estar apontando para aquele lugar, ó. Então, se eu entrar ali, ó, cd, opa, não copiou,
Copiar, colar. Beleza. Eu vou estar apontando para o lugar onde eu copiei lá quando eu dei o SCP. Ó. Já copiei no jeito, né? Então vai estar lá. Aí eu listo todos os data files, tá, pessoal? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Entre aspas, separados por vírgula, tá? Listado todos, no caso aqui, os meus 4 data files, tá? E aí fazer o import, ele vai reconhecer. Um detalhe aqui, pessoal, se você não tiver criado o usuário antes, tem problema? Em teoria não, ele vai falar para você, ó, tem um usuário aqui que meu metadata está dizendo que eu preciso e que você não criou. Como eu falei, o import não cria o usuário, tá, pessoal? Você tem que criar antes. Ele só vai te avisar que ele sabe que tem que ter um usuário, mas ele não traz. Ele vai te falar e você vai ter que criar. Beleza? Então, beleza. Limpei a tela aqui e vou executar o import. Colar. Se não tiver nada errado com o meu comando, ele vai fazer toda a sequência aí, tá? Deixa ele executar aí, vai que finalizar a gente continua. Olha lá, pessoal. Importou. Finalizou aqui o import. Ó. Ele traz aqui algumas informações, tá? A gente passou todos os data files certinho. Ele importa basicamente tudo aquilo que ele exportou, tá? E feito aqui com sucesso. Então, nesse momento, pessoal, nós temos aqui a TabSpace já no destino. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Algumas etapas finais aqui, ó. Primeiro, ele não vai vir como read-write, tá? A gente precisa colocar isso, então vamos lá. Vamos por partes, vou limpar a tela aqui. Beleza, vou entrar no CDB. Vou alternar aqui alternar para o meu PDB, no meu caso aqui. Tá bom? Vamos validar o status. Perceba, ele vem como read-only, né? Porque a gente exportou ele como read-only. E aí a gente alterna para o read-write. Por quê, né? Precisa escrever, né? E atualizar e deletar informações desses caras, né? Então tá lá. Origem. A TabSpace da origem está no destino agora com sucesso. A última etapa aqui é fazer essa parte de colocar a TabSpace como read-write. Beleza? Então, nesse ponto aqui, pessoal, nós temos já todo o processo feito. Está tudo executado, feito com sucesso. Tá? Então, fizemos o processo de Oracle Transportable TabSpace com sucesso. E aí depois é sair checando, né? Validando tudo. Certo? Vamos validar os data files, os segmentos, né, que estão lá, ajustar o usuário e tudo mais. Tá? Então, vamos validar? Novamente aqui, né, eu vou executar o comando aqui só para seguir a sequência certinho. Os data files das duas TabSpace. Na verdade, antes de executar aquele ali... Não, na verdade não, já está aqui, né? Eu ia mostrar isso aqui de novo. Na verdade, eu não executei também, né? Vamos ver? Mudei o status, não validei, né? Read only. Online. Beleza? Então, só validar os data files. Ó, tá lá. Tá naquele lugar que a gente colocou. Beleza? Vamos validar os objetos. Olha só. Tá aqui meu índice. Tá aqui aquela tabela empregados. E é o outro índice ali. Tá bom? Aí, você vai ajustar também o usuário. Tá? Você vai dar ou o grant de TabSpace ilimitada para ele, ou o grant na cota as cotas, né, específicas das TabSpaces. Ó. O que é o que eu recomendo você fazer, né? Aquela questão da organização e tudo mais, tudo certinho. Tá, pessoal? E aí a gente valida aqueles objetos. Ó. Olha lá, tabela empregados e a tabela endereços, tá? A tabela endereços não aparece aqui, pessoal, porque ela não tem nenhum bloco alocado, tá? Cadê? Aqui anteriormente, ó. Onde eu valido os objetos, tá? Perceba que aqui só tem empregados, né? Não está aparecendo a endereços. Por quê? Porque não tem nenhum registro. E na DBA Segments ela só vai aparecer quando eu tiver um bloco alocado. Por isso que não aparece. Mas perceba que tem, né? Porque se não tivesse, ele falaria aqui, ó. Que ela está aqui, né? Se não tivesse, ele faria aqui, ó. Tabela não existe.
tá? Existe, mas não tem registro, tá? Então, pessoal, é isso. Fizemos aí todo o processo de Transportable Tablespace, tá? Onde a plataforma é a mesma, ou seja, os SGBDs estão instalados no mesmo sistema operacional. Beleza? Então é isso, pessoal. Falamos aí sobre o Transportable Tablespace, né? O Oracle Transportable Tablespace. Recurso aí bem interessante para você fazer movimentações de tablespace entre bancos de dados, tá? Falamos aí dessa movimentação onde os SGBDs estão instalados em sistemas operacionais iguais, tá? Mostrei o passo a passo para vocês, todas as considerações, etapas, o que tem que ser feito e tudo mais, tá? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, me ajuda aí, vamos fortalecer o conteúdo. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos, isso ajuda bastante com fazer o conteúdo chegar aí ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a colaboração de todos. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.